você que está aqui no Santuário da Vida, também você que está nos acompanhando neste momento pela Rede Vida. Olha que salmo maravilhoso o Senhor nos dá para repetirmos essa noite. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Vamos repetir? Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Pergunto para você que está aqui conosco no Santuário da Vida: você é feliz? De fato, é feliz? E também você que está nos acompanhando neste momento, você é feliz? Porque nós precisamos responder essa pergunta. Precisamos. E atenção, a felicidade é um chamado de Deus, não é uma imposição. Santo Agostinho, ele refletindo sobre a felicidade, ele vai dizer assim: só pode fazer feliz o ser humano aquele que o criou. Vamos repetir isso também? Só pode fazer feliz o ser humano aquele que o criou. Sim, nós poderíamos dizer que existem diversas felicidades no mundo, e realmente existem. Algumas pessoas conhecem variadas felicidades. Agora, uma felicidade que nós poderíamos dizer como genuína é justamente a felicidade de cada um de nós vivendo em Deus e vivendo o seu projeto. Tem uma cançãozinha, ela popular, que é muito bonita também, que fala da felicidade. Tem um solzinho. Para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? É interessante que pergunta: onde que está escrita a resposta para a felicidade? É claro que nós que estamos aqui já sabemos dizer: a felicidade está em Cristo. Para nós, a felicidade é Cristo. E acabamos de ouvir um evangelho que parece que às vezes pode nos confundir. Jesus está falando assim: olha, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Primeiro aspecto, temos que entender que a felicidade é uma questão de escolha. E Jesus está dizendo: quem quiser ou quem quer me seguir. O Senhor não obriga ninguém a segui-lo. O Senhor dá a opção, dá a alternativa, e cada um de nós precisa fazer essa escolha. A primeira leitura nos mostra uma coisa interessante. Nos mostra alguns homens, e a gente sabe todo esse episódio da construção, não é, desse episódio da Torre de Babel, e alguns homens que queriam alcançar a felicidade por si próprios. Bento XVI, ao comentar esse trecho do Gênesis, ele diz assim que as pessoas adquiriram um poder tal, uma liberdade tal, que queriam alcançar os céus sozinhas, prescindindo de Deus, ou seja, deixando Deus de lado. E a confusão se dá justamente por quê? Essa confusão das línguas. Porque não é possível alcançar a felicidade colocando Deus de lado. Deus é o caminho para a nossa felicidade. Portanto, se nós construímos um ambiente de confusão ou vivemos num ambiente confuso, nós estamos infelizmente atrapalhando a nossa própria felicidade e a felicidade dos outros. Caríssimos irmãos e irmãs, contra a confusão existe a clareza. Contra a confusão existe a sinceridade. Contra a confusão existe o amor, existe o carinho, existe o entendimento. Se nós, infelizmente, criamos ou vivemos em ambientes confusos, precisamos buscar uma profunda intimidade com o Espírito Santo, justamente pedindo a Ele o dom do discernimento, o dom do entendimento, para que não sejamos confusos e para que não confundamos nós também. Já no Evangelho, é interessante, é claro que agora nós estamos lendo apenas um trecho desse capítulo 8,
de São Marcos, e aí Jesus já começa dizendo: quem quiser me seguir. Mas eu gostaria de dizer a vocês por que é que será que Jesus diz isso aos discípulos. Quem quer seguir deve renunciar a si mesmo, pegar sua cruz e me seguir. Houve um momento em que Jesus pegou os seus discípulos e foi para uma região que era distante da região central, região conhecida como Cesareia de Filipe. Eu acho que vocês vão se lembrar daquela situação em que Jesus pergunta ali para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele está justamente nesse contexto. Alguns dizem isso, outros dizem aquilo, até que Pedro toma a palavra e diz: olha, o Senhor é o Messias. Só que logo em seguida que Pedro diz isso, Jesus começa a falar que vai sofrer. A gente acha que para ser feliz não deve passar pelo sofrimento. Gente, eu acho que a felicidade se casou, na verdade, com o sofrimento. A gente é feliz justamente quando nós conseguimos lidar bem com as situações de sofrimento. A vida, não poucas vezes, é um sofrer. A vida ou a felicidade, não poucas vezes, é uma construção que nós fazemos justamente sobre as bases do nosso sofrimento. E aí, quando Jesus está dizendo da sua morte, Pedro vai lá e diz: não, Senhor, que isso não te aconteça. Que isso não te aconteça. Aí vocês vão se lembrar que Jesus toma a palavra, porque isso aqui é muito conhecido. Diz assim: vai para trás de mim, Satanás. Já imaginou Jesus te chamando de Satanás? É claro que tem todo um contexto por detrás disso. Mas o que Pedro queria dizer? Jesus estava mostrando um caminho para a felicidade, e Pedro não queria aceitar aquele caminho de felicidade. E é isso que Jesus diz: quem me quer seguir, precisa antes de tudo renunciar a si mesmo. Ou seja, era necessário que Pedro, os outros discípulos e também nós, é necessário que tenhamos essa dimensão da renúncia. A vida, ela é feita de renúncias, irmãos. E as renúncias que nós fazemos, nós não podemos ver de um ponto de vista negativo. As renúncias que nós fazemos são renúncias que vão nos conduzir à felicidade, vão abrir o caminho para nós a felicidade. Não é possível ter tudo na vida. Não é possível fazer tudo o que nós queremos nessa vida. É por isso que também nós, quando inspirados pelo Espírito Santo, precisamos nos tornar especialistas em escolhas, ou especialista em escolher. E qual deve ser a nossa especialidade? Em escolher o bem. A nossa especialidade precisa ser em escolher aquilo que é bom. Nessa noite, nessa sexta-feira, próxima quarta-feira, nós vamos começar o período quaresmal. Nós poderíamos já começar a fazer uma reflexão. O que é que está faltando que eu renuncie para que a minha vida seja melhor? A quem eu preciso renunciar para que eu esteja mais conectado com Jesus e ao seu projeto? Pedro deveria naquele momento renunciar às suas ideias. Às vezes também nós precisamos renunciar às nossas ideias. Eu reconheço, Padre Emerson, que às vezes eu sou cabeça dura. Às vezes eu reconheço que às vezes eu sou um pouco teimoso em algumas coisas, mas eu já aprendi que eu preciso renunciar àquelas ideias que não dão certo. Um casal, por exemplo, não é? Que vive em família, uma família. Se cada um quiser fazer cumprir as suas ideias dentro de casa, a casa será infelizmente uma Babel. Ninguém vai se entender com ninguém. E faz parte disso as nossas renúncias. Precisamos abrir mão de alguma coisa. E quando todo mundo abre mão de alguma coisa, a gente alcança a comunhão. Essa é a riqueza da renúncia. E Jesus diz ainda: olha, depois de renunciar, toma a sua cruz. O que é essa cruz? Antes de tudo, a cruz é a escolha. Antes de tudo, a cruz é a liberdade. É isso. Quando eu escolho uma coisa, eu preciso ser fiel àquilo que escolhi e compreender que eu abri mão de uma outra coisa. Essa é a cruz. Mas também nós temos outras cruzes ao longo da nossa vida. Temos os sofrimentos que nós criamos, mas tem sofrimentos que nós não criamos. E infelizmente eles batem também a nossa porta. O próprio Senhor, irmãos, carregou a sua cruz e contou com a ajuda de alguém para carregar a sua cruz. Agora eu pergunto a você: será que também nós ajudamos as pessoas a carregar as suas cruzes? São Paulo, quando escreve a Timóteo, que era um amigo seu, ele diz assim: olha, sofre comigo, me ajuda a suportar um pouquinho de sofrimento. Faz parte da vida a gente ajudar as pessoas a suportar um pouco do sofrimento.
E quando nós estivermos sofrendo, faz parte também da vida com que os outros se aproximem de nós. Isso é solidariedade no sofrimento, solidariedade também na felicidade, solidariedade na cruz. Vamos entrar no período quaresmal. Que tal de repente a gente fazer um propósito durante esse período? Eu estou até antecipando, né? Nós estamos no tempo comum ainda, mas já são luzes. Que tal nós fazermos o propósito durante os 40 dias da quaresma? Cada um de nós falar assim: eu vou ajudar alguém que está sofrendo. Isso vai se concluir no quê? No siga-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não chamou ninguém para colocar em fria. Jesus não chamou ninguém para infelicidade. O caminho do Senhor é o caminho da alegria. O caminho do Senhor é o caminho da felicidade. Tenhamos a coragem, tenhamos a ousadia de segui-lo sempre. No finalzinho do Evangelho, São Marcos diz aqui uma coisa interessante: olha, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, ou na glória do seu Pai, com os seus anjos. Nós deveríamos ter uma alegria e uma honra imensa de falar que nós somos cristãos. Nós deveríamos nos sentir assim muito conformados e muito vivificados por falar em nome do Senhor, em qualquer ambiente em que nós estejamos. E nos recordemos que cada um de nós é um evangelho vivo, que mesmo no meio das pessoas, talvez a gente não diga o nome de Deus ou o nome de Jesus, mas as pessoas serão capazes de ver em nós Deus e Jesus. O pessoal está se preparando para o carnaval, não é? Alguns vão fazer a sua festinha, às vezes em casa, enfim. Independente no ambiente que nós estejamos, irmãos e irmãs, sejamos essa presença de Deus. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas nos vejam como sinais. Sim, nós somos um poderoso sinal de Deus no meio do mundo. Saibamos estampar o nosso sorriso para os outros verem, não é? O cristão não pode ser só aquele cristão de cara fechada. O Papa Francisco diz, se eu não me engano, é aquele cristão de luto, enfim, com cara de velório. Não, as pessoas ao olharem para nós precisam de fato ver a presença do Senhor e ver que através das nossas renúncias e alegrias nós estamos sendo felizes. A cruz às vezes é pesada, mas saibamos carregá-la com satisfação, porque somos filhos da promessa. Filhos da promessa. O Senhor nos prometeu algo. O Senhor prometeu algo àqueles que o seguissem. Temos a convicção: o Senhor vai cumprir em nossas vidas as suas promessas. Que Deus alimente, conserve todos aqueles que se colocam a serviço. Você que nos acompanha, que está na sua comunidade, que desempenha o ministério, sirva com alegria, dê o seu melhor no seu serviço. Não faça de qualquer jeito, não. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor na obediência, dê o seu melhor na sua entrega, dê o seu melhor na sua preparação. É assim que a gente constrói a nossa felicidade, é assim que nós baixamos tudo aquilo que é confusão, que é desunião no nosso meio. E assim a gente carrega as nossas cruzes, sem reclamar, sem murmurar, mesmo apesar do peso. Se tiver que reclamar, entra no seu quarto, fecha a porta e reza a Deus que te ouve em silêncio. Reclama ali com Deus. Mas na hora que estiver com os irmãos, a gente vai levantar a cabeça e vai dizer: eu assumi a minha cruz em liberdade, porque eu assumi para ser feliz. E assim o Senhor irá nos fazer pessoas felizes. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê um coração semelhante ao coração do seu Filho Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.